Vamos lá, galerinha. Tudo bom? Voltando aí, aulas remotas. Pessoal, a gente trabalhou matrizes na primeira aula, tipos de matrizes, operações básicas de matrizes. Próximo capítulo a gente entra com matriz determinante. O que seria a matriz determinante? Determinante, então eu posso simbolizar de uma forma bem simplista o que determina uma matriz, ou o número que determina ela, digamos assim. E vocês vão perceber que toda matriz, quando a gente quer trabalhar a matriz determinante ou a determinante de uma matriz, ela vai pender para um resultado que envolve somente um número, tá bom? E só um lembrete, para a gente trabalhar com matriz determinante, a gente tem que lembrar de um fator principal. Para trabalhar com matriz determinante, tem que trabalhar com uma matriz de ordem 1, 2 ou matrizes quadráticas, pensando assim, ou quadradas, melhor dizendo. O que acontece com matriz quadrada? Ou seja, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, igual na última aula que eu falei do formato para vocês. Mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. A gente só consegue localizar uma determinante utilizando matrizes que sejam mesma quantidade de linhas ou de colunas. Só uma questão que é a questão de ordem 1. Vamos trabalhar com essas primeiras ordens e depois vocês vão perceber que as demais serão sempre no mesmo formato, beleza? Quando eu falo de ordem 1, ou seja, ela só tem um único elemento. Então, eu estou falando que eu tenho uma matriz B, onde tem o número 7 como elemento. Qual que vai ser a determinante dele? Já que eu acabei de falar que toda matriz determinante vai pender para uma única resposta, um único número. Se a determinante dessa matriz de ordem 1, onde eu só tenho um elemento, que é o 7, a determinante dela vai ser o próprio número, que vai ser o 7. Ou seja, eu tenho a matriz B, a determinante de B é 7, ou o determinante de B equivale a 7. Beleza? Por quê? Porque eu só tenho um único elemento. Tá? Quando eu falo de matriz de ordem 2, ou seja, 2x2, então eu tenho duas linhas, duas colunas. Dá essa visão de formação de quadrado. A gente trabalhou no primeiro capítulo uma visão de diagonal. Diagonal principal, ou diagonal primária e diagonal secundária. Eu vou trabalhar na diagonal primária, é sempre a minha diagonal, vamos trabalhar desse formato, que vem da esquerda para a direita. Tá? E essa primeira diagonal, a diagonal primária, eu vou ter a visão de trabalhar com ela uma multiplicação entre os números que estão que compõem essa diagonal. Essa diagonal, nesse caso aqui, ó, ela é composta por quais números? 3 e 4. Acabei de falar que para calcular essa determinante, eu tenho que trabalhar a diagonal primária e também a secundária. Pensando na diagonal primária, que é essa vermelha aqui, ó, onde vem da esquerda para a direita, eu vou trabalhar então 3 vezes 4. Beleza? E aí eu tenho que trabalhar a minha diagonal secundária. A minha diagonal secundária é essa aqui que está em azul, ó, que é composta por quais números? Menos 2 vezes 1. Beleza, galerinha? Então, só lembrando, ordem 2, vou pegar a minha diagonal primária e a minha diagonal secundária. Os números de cada diagonal eu vou multiplicar um pelo outro. Números da diagonal primária, 3 e 4, multiplico um pelo outro. Números da minha diagonal secundária, menos 2 e 1, tá? Menos 2 e 1. Só lembrando, para que eu consiga calcular determinante, eu tenho que pegar os números localizados, ou melhor, o número localizado dessa primeira conta, menos o número localizado dessa primeira conta. Ou seja, diagonal primária menos a diagonal secundária, pensando de uma forma bem ríspida, bem direta. Então, se eu for pensar nesse formato, eu tenho diagonal primária, 3 vezes 4, 12. Acabei de falar que eu vou fazer conta de menos. Diagonal primária menos diagonal secundária. Então, eu tenho menos 2 vezes 1, menos 2. Continuando essa conta, eu vou ter 12, menos com menos dá mais. 12 mais 2, 14. Então, a minha determinante dessa matriz A equivale a 14. Belezinha? Deu para entender, pessoal? Vamos lá.
para ordem 3, ordem 4, ordem 5, 6 e aí segue a vida. Teremos outros casos aí, mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com ordem 3, 4 e 5, no máximo, não vou estipular muito mais que isso, pelo que eu vi a apostila também não. A gente vai trabalhar com a regra de Saros. Essa regra é uma regra que vai envolver uma percepção igual a essa, só que com a seguinte regra: para que eu consiga calcular a determinante de uma matriz 3×3, 4×4, ou seja, ela é mais encorpada, ela tem mais números, eu preciso fazer uma seguinte situação: eu tenho a minha primeira coluna e a minha segunda coluna, eu preciso repeti-la aqui, ó. Então eu vou copiar essa primeira coluna e essa segunda coluna aqui, ó. 3, 1 e 4, 2, menos 1 e 2. Beleza? E aí, galerinha, o que vai acontecer? Eu vou apagar isso aqui momentaneamente para ficar mais fácil da gente entender algumas coisinhas aqui. A gente vai ter que calcular o quê? Matriz primária, diagonal primária e diagonal secundária. Só que eu vou ter só uma diagonal. Nesse caso, era fácil, porque era composto só por duas colunas. Aqui, eu vou ter mais de uma diagonal, ó. Diagonal primária, tudo que está em vermelho vai ser a primeira diagonal que eu vou traçar, beleza? Então lembra que eu falei que as diagonais primárias, naquele caso era uma diagonal, agora eu vou ter mais de uma. Eu multiplico os números e é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer em vermelho, separado para a gente poder entender. 3 vezes menos 1 vezes 1 mais a segunda diagonal. Quando a gente acaba achando zero, facilita muito a nossa vida, porque eu vou multiplicar tudo isso daqui por zero. Vai dar quanto? Zero. Só para clarear, beleza? Mais a terceira. 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Beleza. Esses são os cálculos das minhas primeiras diagonais. Só melhorando essa conta, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3, mais 0, mais 2. Tá? Essa aqui trata-se das diagonais primárias que eu fiz em vermelho. Beleza? Só que agora, igualmente eu fiz aqui, ó, diagonal primária menos diagonal secundária. Aqui vai ser a mesma coisa, menos as minhas diagonais secundárias que eu vou fazer em azul, para vocês poderem entender. Então, ó, se ficar confuso, depois que a gente fez as vermelhas, ó, a gente pode até apagar se quiser. Tá bom? Vou dar uma apagada aqui para que vocês entendam. Beleza? Para não ficar confuso. Mas se fizer o desenho certinho na mesma ordem, não tem como errar. Então vamos lá. 4 vezes menos 1 vezes 1. Então vamos fazer direto essa, né? Então vamos lá. 4 menos 1, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Aqui eu tenho 2 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então aqui vai dar 4 mais 0 mais 2, eu terei 6. Só continuando, menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. Deixa eu colocar em vermelho para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui eu tenho menos 3 mais 2, vamos colocar de diagonal primária, menos 1. Diagonal secundária, ó, menos 6. Basicamente, fazendo a conta, devedor, né? Menos 1, menos 6, menos 7. Então, o determinante dessa matriz de ordem 3, na verdade, eu vou colocar, ó, determinante C equivale, então, a menos 7. Ok? Basicamente, as questões que envolvem esse capítulo são de matrizes determinantes desse ponto de vista. Todas têm que ser quadradas, tá? Baseado sempre nessa nomenclatura final aqui, tá? Grande parte dos autores coloca as respostas nesse formato. Fechado? Aí eu vou ficar disponível para vocês na aula online para tirar dúvida, baseado nessa e no outro capítulo, tá? Que é sempre esse mesmo contexto. Ok? Até mais, povo!